Em nosso encontro de hoje, vamos continuar explorando o princípio da humanização, que a gente espera nos permita encontrar a felicidade. A imagem retrata esse sentimento aí de estar leve, sendo arrastado por um monte de balões. Só lembrando aqui que nós estamos trabalhando o pilar dos princípios, e que o princípio da humanização é o segundo dos nossos 10 princípios, que diz que todos somos gente. E no dia de hoje nós vamos passar por algumas reflexões que relacionam essa questão com a felicidade. A primeira é do físico alemão Albert Einstein, que diz que a felicidade não se resume na ausência de problemas. Muitas vezes cometemos esse engano, achando que para ser feliz a gente tem que estar livre de todos os nossos problemas. Ele nos ensina que a felicidade não está nisso, mas na nossa capacidade de lidar com os problemas. Entre aspas, ou em português mais claro, aprender a tirar de letra os nossos problemas. E para isso, é claro, quem precisa se aperfeiçoar é a gente. Não é o problema que tem que diminuir sozinho. Essa mesma questão faz parte também do cinema. O capitão Jack Sparrow, da série de filmes Pirata do Caribe, um personagem, diz num dos filmes que o problema não é o problema. O problema é sua atitude diante do problema. Basicamente é a mesma questão, enunciada em outras palavras. E o professor Divaldo Franco diz que, já que é impossível voltar atrás para poder apagar o que fizemos, supondo que tenhamos feito coisas que não foram tão legais, ou das quais nos arrependemos, ou que a gente sabe hoje poderia ter feito melhor, não tem como voltar atrás e mudar o passado. Mas nos ensina ele: avancemos fazendo agora todo o bem possível, que um dia colheremos. O escritor brasileiro Fernando Albuquerque nos ensina que nesse processo muitas vezes a gente encontra nossas próprias limitações. Diz ele: nossas limitações são patentes, são evidentes, se vocês preferirem. Diz ele: nós não somos o que queremos. Muitas vezes a gente imagina que a gente é diferente do que de fato somos. Não fazemos tudo o que sonhamos. Não temos capacidade ou tempo para realizar tudo o que imaginamos. E não temos o dom de estar onde desejamos. Porque a gente sempre quer estar num lugar diferente de onde está. Dentro destes limites, então, é que nós nos movemos. Conhecer esses limites pessoais e, obviamente, os das outras pessoas, já que somos seres que não se repetem, é uma tarefa que dura toda a vida. Por mais que a gente se aperfeiçoe, sempre dá para melhorar mais. O Charles Chaplin também trabalhou essa ideia, quando ele disse, de uma forma talvez um pouco mais humorística, que aprendi que vai demorar muito para me transformar na pessoa que quero ser. E devo ter paciência. Mas aprendi também que posso ir além dos limites que eu próprio coloquei. Esse é um alerta que muitas vezes o limite não é real. É um limite que a gente se impõe em função de nossas
crenças ou da nossa falta de tomada de atitude. Nesses casos, nos ensina Buda, podemos contar com os bons amigos. Buda disse que um bom amigo que nos aponta os erros, as imperfeições e reprova o nosso mal, deve ser respeitado como se nos tivesse revelado o segredo de um oculto tesouro. Esse oculto tesouro somos nós mesmos. Muitas vezes é mais fácil, né, a gente conseguir enxergar esses limites nos outros. E então, contar com bons amigos que façam isso pra gente, de fato, extremamente valioso, né? Essa é uma das vantagens, né, que a gente tem ao participar de um grupo de apoio mútuo. O dramaturgo irlandês George Bernard Shaw pega uma frase que é parecida com uma que consta na Bíblia e diz assim: não faças aos outros aquilo que gostarias que te fizessem a ti. Os seus gostos podem ser diferentes dos teus. Nos alerta aí que as outras pessoas não necessariamente gostam das mesmas coisas que a gente. E isso é função dos limites diferentes que cada um tem e que vão fazer então com que cada um tenha que encontrar seu caminho. A questão anterior, né, de enxergar de fora, também foi abordada pelo escritor português José Ferreira, que diz que é muito difícil conhecer as nossas limitações, porque quando a gente está dentro de uma casa, não se vê essa casa. Precisamos, de alguma forma, aprender a olhar para a nossa casa de fora. E esse é o papel dos bons amigos, que o Buda citou há pouco. Quando a gente consegue se apropriar dessa questão, então vamos chegar nessa reflexão do Gandhi, que diz que ao se convencer das nossas próprias limitações, estamos convictos que sabemos até onde podemos ir, de fato é que a gente ganha força. Esse é um processo que nós sabemos, né, que é enfrentar adversidades. Né, nós progredimos. Né? A Mila Kabat-Zinn, educadora americana, nos ensina que cada momento difícil tem o potencial de abrir os nossos olhos e o nosso coração. Isto é, podemos progredir tanto no nível intelectual quanto no nível emocional. Esse processo de estar consciente, então, das nossas limitações é um processo que cada um deve conduzir, mas devemos ser também amigos da gente. Né? A diplomata americana Eleanor Roosevelt foi primeira-dama dos Estados Unidos, diz que ser amigo da gente mesmo é muito importante, porque sem isso não é possível ser amigo de qualquer outra pessoa no mundo. Se a gente não soubesse se tratar bem, mesmo sabendo das nossas dificuldades, então nós vamos ter dificuldades também na hora de se relacionar com outras pessoas. E levando isso um pouco mais a fundo, temos aqui uma frase do Paulo Coelho que diz que, é claro, devemos acertar em tudo que pudermos, mas se a gente cometer erros, diz o Paulo Coelho, a gente não deve se torturar. Né? Tem pessoas que ficam ruminando os seus erros durante dias, semanas, meses ou anos,
e acabam, na verdade, então, perdendo esse tempo, porque ficam se torturando e presos a esse passado. Aí a gente perde a nossa felicidade. E de fato esse processo não é simples, né? Passa pelo auto-perdão. Né? Diz a Lavínia Lins, uma escritora brasileira contemporânea, que de todos os tipos de perdão, perdoarmos a nós mesmos é o mais difícil de ser praticado. No entanto, este esforço sempre será recompensado, diz ela. Após as curvas da vida, as derrapadas que a gente vê dado, o amor próprio, consciente e nada egoístico, tão essencial à nossa sobrevivência, estará visível. Tudo isso, então, para a gente fechar com essa reflexão do juiz brasileiro já aposentado, Marcos Lunardelli, que diz que a gente só tem o direito de reclamar que tudo continua igual se nós tivermos mudado. Ao contrário, né? Diz ele, se você não tem disposição a mudar, não reclame por sua vida continuar igual. Os problemas, aqueles que supostamente nos tornam infelizes, vão continuar existindo. Nós é que temos que nos adaptar e aprender com eles.